igreja mais uma vez a paz do Senhor. Motivo de alegria, né? Mas junto de Senhora. Vamos ler aqui Gênesis 37. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37 e o capítulo 2, que diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. José tinha quantos anos, irmãs? Glória a Deus. Era um jovem. Sei que é muito da Senhora, mas a palavra que Deus botou no meu coração foi essa. E então, né, a geração de Judá naquela época, né? Alguns fatores de Gênesis, né? 37 e 2 é o amor e a preferência de Jacó a José. Era o filho da velhice e da mulher que ele amava, e o nome dela era Raquel. Glória a Jesus. E ela só teve um filho que se chama José. E ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. Glória a Jesus. De todos os irmãos de José, de todos os irmãos de Jacó, José era diferente de todos os filhos de Jacó. Todos viam, principalmente o pai, que o amava muito. Ele era diferente, tinha algo diferente. Eu creio que é o brilho de Deus. Pelos 12 filhos, quem era para ser escolhido na época era ou Rubens ou Judá. Mas Deus escolheu José. Então, quando Deus ele escolhe, acabou-se. Se Deus escolheu você, é você. E ele já tinha o dom da revelação. E José tinha 3 coisas nele. Olha isso. Quantos anos ele tinha, José? Quantos anos, igreja? Então, ele tinha 3 coisas. Ele tinha 17 anos e ele era o quê? Um jovem. Então, ele tinha inexperiência primeiro. 2, imaturidade e inocência. José, ele tinha essas 3 coisas: experiência, imaturidade e inocência. Vai dizer que José, né, em Gênesis, continuando, só tinha 17 anos. Ele não tinha malícia e nem maldade. Ele não tinha. José era um bom rapaz. Um jovem e um bom rapaz. Porque é como a gente está começando na época da gente jovem. A gente não tem malícia. Não. Porque quem nos ajuda é quem? É os nossos pais. Então, na época, quem tinha que ensinar ele era quem? Jacó. Por causa de 2 sonhos de José, lançaram José numa cova. E a cova estava vazia. Não havia água nela. Não havia água nenhuma naquele poço. E seus irmãos o jogaram lá, né? Seus irmãos venderam José para os mercadores midianitas e levaram José para o Egito. Olha isso. José com 17 anos passando por tudo isso. Tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tiraram a túnica de José pegaram desse cabrito a túnica de José, mataram o cabrito e espalharam todo na túnica de José, para que o pai de José pensasse que eles tinham morrido, né? Tragado, né? Pelos os animais naquela época, que era tudo violento, né? O pai de José disse que aí disseram ao pai de José que ele tinha uma fera e comeu então José. A fera
ele explicou para o pai de José, Jacó, que com essa túnica, olha, preste atenção nessa parte. Quem tem túnica colorida, não é bom não. A túnica colorida é bom para um lado e para o outro não. Porque Deus deu a túnica a José, certo? Então a túnica de várias cores, ela não, os irmãos de José não suportavam. Não suportava, porque a túnica de várias cores fez José sofrer muito, né? E quando disseram ao pai de José a Jacó, o pai de Jacó rasgou as suas vestes e assim chorou. Ele chorou muito porque ele era o filho da mulher que ele amava, né, Raquel. E lá no Egito José foi escravo, foi caluniado. E a mulher de Potifar ainda achou pouco e ainda ele defamou José. Ela achou pouco e ela ficou ali falando, chamando o marido, esposo chegou e ela falou ao marido que ele tinha, né, seduzido ela. E isso aí foi só o quê? Uma calúnia. E José foi para onde? Para a prisão. Mas José, onde chegava, ele era abençoado. Então, andando na prisão, Jesus abençoou José. Deus, né? Abençoou José. Então, ali, quando ele chegou lá, José, ele ficou com os presos lá. Tinha dois homens que Faraó já tinha jogado ele lá porque teve raiva dele, né? Muita raiva. Então, quando jogou, ele com esses dois homens, e esses dois homens foram dormir todos três, né, à noite. Então, quando acordou na rua pela manhã, e ele estava tudo inquieto. E José perguntou o que é que estava vendo com eles, que ele estava muito inquieto. E eles disseram que tiveram, primeiro foi o copeiro, já falou primeiro a José, que ele tinha 3 dias. E ele, no sonho que ele falou para José, José revelou. E disse que ele só tinha 3 dias. E ele saiu, e ele ia sair da prisão e ia para o lugar dele, que era de copeiro. E o sonho, a parte do padeiro, ele disse ao padeiro que ele iria morrer. E o padeiro, que ele ia morrer. Então ele ficou muito frustrado, o padeiro. Porque imagine 2 sonhos, dentro de lá, eles presos na prisão, e um foi para abençoar, e o outro se entristeceu. Mas foi o que aconteceu. Então, ali, quando ele falou, e quando ele, nessa época, quando aconteceu, passou os 3 dias, foi certo. Um morreu e o outro voltou para onde ele era, no palácio. Servia ao rei. E antes de ele, José disse: lembra de mim lá, quando tu chegar lá. E vocês sabem o que aconteceu? Chegando lá, ele esqueceu de José, o copeiro. Mas Deus, ele é fiel, ele é bom, ele é todo poderoso. Ele não esquece de mim nem de você, como ele não esqueceu de José. Nenhum momento ele esqueceu de José. Nenhum momento. Depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José. Por quê? Faraó teve um sonho e o copeiro falou a Faraó que ele interpretou 2 sonhos lá onde ele estava, na prisão. Por quê? Porque José, Deus deu a José, como dá a mim, dá a você, a qualquer um, o dom que ele quer. Então o dom é de Deus, ele faz o que ele quer. Então quando chegou lá, ele falou, antes de Faraó, já tinha chamado já os interpretadores e os adivinhadores, quando chegou lá. E os sábios. Ele chamou os sábios
e os magos. Então José veio e interpretou o sonho a Faraó. Então Faraó disse que José era entendido e sábio e colocou José como governador do Egito e tirou o anel da sua mão e pôs na mão de José, aquele homem que foi humilhado, que foi escravo, que foi ali no Egito naquela época, não valia nada José. Ele passou por tudo isso para chegar onde ele chegou. É porque também José tinha que passar por esse propósito. Por quê? Por esse processo. Por quê? Para depois vir um propósito na vida de José. Então, comigo e com você não é diferente. Não é diferente. José já era governador na época e aconteceu tudo que ele falou para Faraó. 7 anos de fome. E o Faraó colocou José, administrador. Depois que José falou o sonho, ele viu que José tinha algo diferente. Então ele pegou José e colocou como administrador naquela época lá. Quer dizer, para quem foi escanteado, humilhado pelos seus irmãos, passado por tudo e agora governador. É o que Deus faz na minha vida e na sua vida. Que não dá nada pela gente, Jesus chega e Jesus pega e faz do jeito que ele quer. E foi bênção, né, Deus? E apareceu os seus irmãos. Olha mesmo. Quem apareceu? Os seus irmãos. Quem humilhou José, jogou José no poço, foi humilhado, foi caluniado e eles apareceram. Por quê? Aí esses 7 anos passou muitas coisas. De fome, né? E ele tinha que chegar até ali. Então isso aí foi um processo que José passou para chegar a esse ponto, né? E ele teve que o quê? O que chama mais minha atenção aqui é que o bom de tudo é que José, ele perdoou seus irmãos. Foi vendido por 20 moedas. É como eu e você, todos os dias, eu e você é vendido. E você é vendido por 20 moedas, José foi vendido. Foi o que mais me chamou a atenção. Porque José, só porque ele era um sonhador, ele sonhava e dizia para seus irmãos e precisava de tudo isso. Mas ele tinha que passar. Do mesmo jeito é eu e você. Porque para chegar até aqui, cada um tem um processo. Eu não sei se o processo é do seu esposo, eu não sei se é do seu filho, eu não sei se é da sua filha, eu não sei se é do seu vizinho, eu não sei se é da sua vizinha. Eu só sei que para a gente chegar tem um processo. Mas Deus me trouxe hoje aqui, que através desse processo, Deus vai lhe dar alegria, te dar vitória, te dar ânimo, te dar dor, te dar saúde. Ele te dá tudo, não importa que venha de você não importa não. Porque naquela época também de Jesus, Judas era o que de Jesus? Amigo. E Judas fez o que com Jesus? Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Não foi diferente não. Não foi diferente. Então, José foi vendido por 20 moedas. Mas José nem por isso ele se entristeceu, nem por isso ele ficou fraco. Não, ele continuou. Do mesmo jeito é o dia a dia da gente. Tem dia que a gente tá igual ao leão. Tem dia que a gente tá bem pequenininho. Bem pequenininho. Que Jesus chega aqui. Então, nesta noite, seja igual a José. Não importa as calúnias, não importa a adversidade, não importa o que venha, você sempre tem que estar disposto a enfrentar. Porque para mim estar aqui e você não é fácil não. Não é fácil. Eu estou com problema de coluna. E é muito difícil. Eu já tomei hoje 2 remédios, vou tomar outro já. Porque é difícil. Até quando a gente está doente, né? Chega a ser rachado. Mas chega, porque a gente tem que ser nessa época como José era. José era um jovem, mas ele era inteligente, ele era prudente, né? Ele não
caiu, não desanimou, certo? É só por causa de isqueira. Um sonhador. Quem é que não tem sonho aqui? Todos nós temos sonho. Todos nós temos sonho. Então temos que passar. Temos que passar pelo processo. Mas que Deus ajude cada um de nós nesse processo. Eu agradeço a Deus por tudo, pela vida de cada irmã, pela liderança que passou aqui. Escutei todas as cenas, só falta a minha dirigente irmã Lina. E eu creio que Deus falou tremendamente com a igreja. Deus falou através da que Juliana falou, a palavra através que ele quis falou, e através da palavra que a irmã Marlene falou. E a que eu estou deixando, eu creio que tem alguém que precisa de cada um que foi passado por aqui. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.